Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós batermos um papo, a respeito de como nós podemos definitivamente entregar os nossos melhores resultados para os nossos pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar com uma aluna fantástica que participou da imersão presencial em São Paulo ano passado, a Elvira. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer o convite aqui para ela, para nós dividirmos essa tela aqui, vai ser incrível. Só mandar um convite aqui. Isso. Perfeito. O convite vai aparecer na sua tela. Aqui. Convite enviado. Vamos lá. Aí. Bom dia, Elvira. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, você? Joia. Como que você está? Estou bem, graças a Deus. Maravilha. Elvira, de antemão, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Vai ser um bate-papo incrível, eu tenho certeza disso. E de antemão, eu quero que você se apresente aí pro pessoal, conte para nós aí de onde você é, com o que você trabalha, pra gente começar um bate-papo legal. Vamos lá, eu sou Elvira, sou fisioterapeuta formada há 20 anos, sou de São Paulo. Desde a época da faculdade eu já gostava da acupuntura porque eu já tinha sido paciente, né? E só que quando a gente é mais jovem, a gente tem essa questão nossa, mas eu vou passar 2 anos para fazer a formação, que a formação de acupuntura são 2 anos, né? E eu achava muito demorado. E aí fui passando o tempo, e aí eu acabei indo trabalhar com outras coisas, mas eu sempre gostei muito da acupuntura. E eu acabei indo para outros lugares, né? Eu fui fazer. Eu trabalho hoje em dia com Pilates, atualmente. Do Pilates veio a quiropraxia, e quando eu fui fazer uma formação de quiropraxia oriental, lá eu falei, não, a acupuntura é o que vai mais agregar para mim. E aí eu saí de um curso para o outro, diretamente. E para mim, eu acho que a acupuntura, ela, eu sempre estudei muitas questões emocionais correlacionadas às doenças, às dores. Isso para mim sempre fez muito sentido, né? Eu estudava essa questão de psicossomática. E quando eu descobri que a acupuntura fala exatamente essa mesma linguagem, aí foi onde eu me apaixonei, né? E onde eu comecei a buscar mais informações e aí onde eu te encontrei. E eu te sigo já há muito tempo. E só no final do ano passado que eu consegui finalmente fazer o curso. E isso para mim foi um complementar, sabe? Eu acho que foi muito importante. Legal. E como que foi para você aquela experiência, Já que você fez a imersão presencial ela tem toda uma didática voltada ali para o seu próprio autoconhecimento, É o aprendizado na prática para você levar isso para o seu outro nível, Vamos dizer assim, para os seus pacientes. Como foi para você aquele momento ali? Eu tive muitas reverberações, né? É, Ser atendida ali foi algo muito diferente. Então, poder vivenciar isso e entender o quanto isso é tanto comigo e ver as pessoas que estavam juntos, né? Que todo mundo teve uma questão, uma reverberação, o como foi diferente para cada um. Isso também foi muito importante, porque para mim o gestacional não teve nenhuma questão, mas outro teve, e para as outras pessoas foi diferente. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente poder identificar que cada pessoa vai ter um tipo de reação. Mesmo que várias pessoas tiveram reação, cada um teve um tipo de reação, e eu acho que isso é um aprendizado gigantesco. Para mim, virou uma chave ali. é, eu consegui entender o quanto dá para ser rápido o retorno, o quanto modifica, porque para mim modificou. Eu sempre fui uma pessoa, eu sou ansiosa, né? Eu tive um diagnóstico errado a vida inteira, de asma, e então tratada de forma errada.
E mesmo nas questões das avaliações de acupuntura, não, você é muito irritada, então eu sempre fui colocada como um tipo, né, um elemento, e aí por isso que nunca dava resultado, sabe? Nunca dava resultado os tratamentos para mim. E lá, a partir do momento que nós fizemos o atendimento, as dessensibilizações, eu tive uma melhora muito grande, eu consegui compreender como me tratar. Então, hoje eu consigo identificar quando está começando, eu já consigo já inibir logo no início, as coisas já ficam bem diferentes, assim. Então, para mim foi algo muito, muito, muito importante. Além do aprendizado, né? Que é muita coisa. Muita coisa. Que legal. A minha visão dentro da acupuntura da inteligência emocional sempre foi essa, né? Nunca foi de fazer o curso de inteligência emocional online, porque eu gosto muito dessa vivência da imersão presencial, né? Acho que ali é um grande laboratório, né? É como você mesmo disse. Você está vendo ali acontecer com todo mundo. E a Sim, sua turma foi uma turma muito semelhante, apesar das individualidades de cada pessoa, uma turma muito semelhante em nível de conhecimento. Então, foi uma troca foi uma turma muito que importante. agregou muito valor em cada dessensibilização que a gente fazia. Então foi uma imersão bem interessante mesmo. E você vê acontecendo ali nos outros. Eu sempre costumo falar nessas imersões que por mais que você não reverbera num elemento, alguém do seu lado pode reverberar em alguma coisa que você precisa aprender, né? Ponto. Então isso foi o que mais me deixa impressionado dentro das imersões. E eu falo que cada imersão eu aprendo um pouquinho mais com cada um de vocês, isso é verdade, porque realmente é algo que acontece de forma ali muito intensa, né? É. Eu tive um grande problema porque a minha formação em acupuntura estava acontecendo e aí veio a pandemia. Então, eu tive que terminar. Eu sou uma pessoa que eu preciso do presencial para aprender, né? Eu estudo sozinha, mas eu consigo assistir os vídeos, mas o meu nível de aprendizado é muito diferente quando eu estou no presencial, né? E para mim pegou muito porque eu tive uma falha nesse aprendizado por conta de não ter o presencial ali, né? Então, eu perdi os laboratórios, então eu fui tudo correr por conta, né? Então, eu fui atrás de um grande amigo que trabalha com acupuntura, então ele me auxiliou, ele quem sempre vai fazer sim, vai fazer. Ele sempre me incentivou muito, então ele deixou eu testar tudo nele, né, lá no começo, ele falava a dificuldade do segurar a agulha mesmo, né, porque ficou tudo muito complicado, né? Quando foi na pandemia, porque eu tinha que testar as coisas sozinha, eu tinha que testar em mim. E é diferente, né? Você vê um profissional que já é graduado fazer isso, um professor te mostrar isso, do que você ir aprendendo sozinho. Então, eu, eu tinha essa falta, sabe? E aí, mas eu fui estudando tudo mais, e aí quando veio o curso, para mim foi muito importante conseguir ver a sua atuação, né? Então, como conduzir, até o colocar a agulha, porque isso faz diferença, embora eu acompanhe muitas pessoas, e seja paciente, mas é diferente você entender que o toque, quando você está cuidando da inteligência emocional, também precisa ser diferente. E isso, para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre levei muito a sério, sabe? Então, eu acho que ela é fundamental. Cuidar da inteligência emocional é uma coisa fundamental para todos. E as questões emocionais, muitas vezes você está mexendo numa ferida, né? Sim, Então, tem dois fatores, né? O seu paciente está naquele momento para acessar isso? Ou ele está tampando ali essa ferida para não ver? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, exatamente. às vezes ele nem está vendo e ele vai descobrir ali, né? É, É como você tirar o curativo e ver, nossa, é esse tamanho de ferida? Eu imaginava não. Eu imaginava um arranhãozinho. Então, são questões muito minuciosas que a gente tem que ter muito cuidado para mexer, né? E é por isso que eu gosto tanto da acupuntura na inteligência emocional, porque eu não preciso, às vezes, falar muito com o meu paciente. É, eu vou mandar informação para o sistema límbico dele e ele vai
olhar para aquilo e ele vai saber se ele quer ou se não quer. É. Tem muitos pacientes que bloqueiam, que podem bloquear. Bloqueiam. Tem uma aluna que ela, professor, estou fazendo, e não está tendo resultado. Eu, calma, tenha paciência. Se o seu paciente volta, é porque ele está percebendo alguma coisa. E ela foi fazendo, ela fez mais de 12 dessensibilizações, repetindo, e nada. Num dia, o paciente chega, ela retorna na dessensibilização gestacional que ela já tinha feito 3 vezes, tá? Aí a paciente reverbera. E reverbera daquele jeito, né? Com manchas de vômito, com muita náusea, com muitos pesadelos, com crise de pânico associada. E aí a paciente passa 2 dias ali, mais ou menos, naquele momento, né, de limpeza, e ela chega para ela e fala que foi a melhor sessão da vida dela. É, Como? isso é uma coisa que eu tenho acompanhado, assim. Eu não me dedico única e exclusivamente à acupuntura hoje, né? Eu tenho uma clínica, então tem outras atividades, mas os pacientes que eu acompanho de acupuntura, isso é uma coisa que tem ficado muito, muito clara, assim, sabe? Então, tem as pessoas que têm ali já logo na hora que tá na maca, como tem as pessoas que vêm ou me mandam mensagem durante a semana e fala: é normal isso estar acontecendo? Então, isso realmente acontece. E tem as pessoas que não elas acham que não tem nada a ver e não contam nada. Mas aí vai ficando bem visível a diferença, de língua, a diferença de conduta, de comportamento. Eu tenho algumas pacientes de acupuntura que são alunas da clínica, né, de Pilates. Então, eu consigo acompanhar o dia a dia delas. Então, isso fica muito evidente, assim, sabe? Bem evidente na transformação rápida, porque é uma coisa muito rápida, na forma de falar, na forma de se portar que a pessoa tem. Eu acho uma coisa muito interessante. E interessante o Pilates associado, né, que você consegue ver algumas características físicas, né, como inclusive na melhora de, às vezes, de uma mobilidade, de um alongamento, de uma postura do corpo, né? Sim, 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 sim. Eu tenho uma paciente que ela veio com indicação médica para fazer acupuntura porque ela tinha dor no quadril, né? Mas eu tratei a ansiedade dela só. Eu só cuidei do emocional. E ela não tem mais dor. Então, e aí isso me propiciou a evoluir com ela no Pilates, né? Então, ela deixou de ter dor, assim ela conseguiu evoluir, e aí fortalecendo cada vez mais, essa dor dela tende a sumir por completo. E já é uma senhora idosa. Então, é uma diferença muito grande, sabe? Muito, muito grande. E isso é interessante como que o nosso corpo fala, né? Como o nosso corpo fala. Teve uma aluna também que ela fez dessensibilização gestacional somente numa paciente com obesidade. Ela perdeu peso e ela mudou o padrão respiratório dela. A professora de Pilates, ela falou: o que você está fazendo? Ela: não estou fazendo nada. Não, você tem que estar fazendo alguma coisa. Esses exercícios você nunca conseguia fazer, você está conseguindo fazer como se você nunca tivesse restrição de respiração, porque todos os exercícios ela fazia com a respiração ultra errada. Sim. Ela: não, a única coisa que eu estou fazendo diferente é uma acupuntura para tratar a emoção. Pois é, exatamente isso. A, essa senhora que veio por tratar quadril, ela tem uma osteoartrose já bem avançada, mas o marido dela infartou recentemente, ela já é uma pessoa que já carrega umas questões, ela teve 9 micros AVCs, então tem toda uma questão já, a gente já sabe de fundo emocional, ela teve 9 AVCs sem ter hipertensão, e a gente vê que já tem toda uma questão de fundo emocional associado. E aí a gente conversou, tal, e aí eu fiz o gestacional. E aí eu atendi numa quarta-feira. Na quinta-feira ela veio para fazer pilates. Ela chegou e falou: "Nossa, eu não tenho dor nenhuma. Isso é normal acontecer assim? É tão rápido com a acupuntura?" Então eu achei tão interessante a resposta dela ser rápida, né? E aí a gente vê que essa ansiedade acaba somatizando e paralisando, né? Então, e não só a ansiedade, né? Então, tem todas essas questões emocionais, esse medo do agir e como vai ser, isso acabou paralisando ela. E com a dessensibilização
só do gestacional, que foi o primeiro que eu fiz, ela já teve uma melhora surpreendente, né? Então, eu acho que a gente precisa atualmente, né, principalmente depois da pandemia, as pessoas desenvolveram muito mais questões emocionais, muito mais. E por mais que hoje se fale muito sobre isso, tem muita coisa que ainda é muito tabu. Então, se fala muito sobre a questão de saúde mental, mas ao mesmo tempo as pessoas não querem demonstrar as suas fraquezas. E isso é uma coisa muito interessante da inteligência emocional, porque mesmo que o paciente não fale, a gente consegue, né, por padrões, por questão de biotipologia, avaliação de língua e tudo mais, detectar ali o que o paciente precisa, a gente vai cuidando, por mais que ele não queira falar, que ele não queira abrir aquela questão para a gente. E isso vai trazendo resultados. E aí a pessoa começa a falar, e a pessoa começa a se abrir. Então, eu acho que isso é uma questão de saúde pública, de um modo geral, sabe? A gente precisa cuidar, porque é muito, muito diferente. E eu, na minha visão, assim, o acupunturista, como vai estar mexendo com o sentimento, ele vai estar muito próximo. Então, a gente também tem que saber ouvir, porque vai ter momentos que o paciente vai querer falar. E eles falam bastante quando eles confiam. E ali acaba sendo a melhor terapia que eles precisavam. Então, as agulhas funcionam muito, e aí eles abrem a caixinha para poder falar tudo que estava lá guardado, e é assim que as coisas vão reverberando e vão se positivando, né? Eu acho que isso que dá esse é o conjunto perfeito. E essa fala sua ela é extremamente essencial, né? Porque muitos profissionais e de independentes áreas, né, querem fazer acupuntura, mas querem atendimento em série, né? É, Atende aí, dois, três, eu já conheço profissionais que atendem 10, né? Vem colocando as agulhas, a secretária vem tirando e vai rodando e faz um bom volume de dinheiro. Beleza? Nada de errado. A conduta dele, né? Eu, particularmente, eu prefiro estar com o meu paciente full time. Durante a sessão, eu fico o tempo inteiro ao lado dele. Porque eu trabalho com questões emocionais e em algum momento ali ele vai acessar alguma emoção. E já teve pacientes meus que desabou a chorar a sessão inteira. E aí você pergunta, né? Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Não, só me deu vontade de chorar e eu tô chorando. Tá beleza, eu tô aqui. Se você quiser conversar, né? Outros não sentem nada, mas numa próxima sessão ele quer te contar tudo aquilo que ele vivenciou, todos os sonhos, tudo que aconteceu, as coincidências dos sonos, né? sim, 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 sim. Então, eu acho que já recebi muitas perguntas do tipo, né? Ah, mas você atende dois, três pacientes de uma vez? Não, não atendo. Ah, mas eu cobro o preço da minha sessão para estar integralmente com o meu paciente, para estar com ele. Então, para mim é mais fácil estar com um e ver o resultado de um do que atender 10 e não ter resultado com todos. Mas isso é uma queixa dos pacientes mesmos, né? Então, eles quando vêm procurar, vêm justamente porque, eu já fiz, né, nessa aí de larga escala e eu não tive resultado. Aí eu falo, vamos fazer uma sessão, vamos ver se você, como você reage, como o seu corpo se comporta, e aí depois a gente vê. Então, eu sempre marco uma, aí deixo a pessoa sentir, ver o que que ela acha, tirar as próprias conclusões, e aí depois a gente segue, assim. É, eu sou meio contra pacotes, né? Também. Então, de tudo, de tudo. Então, eu trabalho com quiropraxia, então eu também acho que não, cada paciente é individual, então não existe essa mecanização que existe hoje em dia de, são 10 sessões, tudo são 10 sessões. Por que 10 sessões, né? Então, na Mágica. minha cabeça, né, na minha cabeça não existe isso. Cada paciente é um paciente. Então, tem paciente que vai melhorar na terceira sessão, tem paciente que vai melhorar na 15ª, né? Então, pode ser que na 11ª ele melhore. Então, não tem um protocolo a seguir, né? Eu acho que é tudo muito individualizado. Não, não precisa. E eu vejo assim, mesmo como paciente, né? O retorno é diferente. Então, você ter ali uma pessoa que ela vai estar integralmente à sua disposição, né? Então, eu preparo a sala, eu vou deixar luz, eu vou deixar som, cheiro, tudo de acordo com o que eu acredito que a pessoa precisa ali naquele, né? Já pela avaliação.
Eu acho que a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente num tratamento muito mais humanizado, e isso também faz parte. Então, faz a pessoa se entregar muito melhor ao tratamento do que uma coisa fria, individualizada, né? Eu vejo assim. Com certeza. E eu vi você utilizando esses protocolos aí nos seus pacientes, teve algum que te surpreendeu? Você fala assim, nossa, não esperava que a acupuntura chegasse nesse nível. Essa senhora que teve a melhora em uma sessão, para mim, foi uma coisa bem, bem importante, bem marcante, né? E lá no curso eu cheguei a comentar com vocês de uma paciente que ela tinha muitas questões físicas, né? Ela já tinha passado por algumas cirurgias e coisas que não apresentavam uma melhora, mas uma paciente que tem muitos medos, muitos medos, muitos medos. E quando eu estava assistindo suas lives ainda antes do curso, quando você ensinou a dessensibilização do sistema límbico, eu fiz com ela. E ela serenou, sabe? Ela serenou muito. E quando eu fiz o curso, eu pedi para ela vir e aí eu apliquei o protocolo gestacional sem explicar nada para ela, né? E então, ela sempre foi muito medrosa, ela sempre teve muito, muito receio de tudo, fragilizada emocionalmente. E, ai, será? 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 Sabe? Porque ela passou por muitos médicos e ninguém conseguia identificar a dor que ela tinha, né? Ela tinha uma dor na região íntima e ninguém conseguia fechar nenhum diagnóstico, passou por cirurgias, então, vários procedimentos, vários tratamentos, questões invasivas. Eu sempre pontuei que eu achava que ela deveria procurar a questão de ginecologia, né? Embora não fosse nessa região, né? Fosse uma questão mais na região retal, a dor dela. E eu acreditava sempre numa endometriose, mas todos os médicos negavam isso. E quando a gente fez, eu fiz com ela o protocolo gestacional, ela abriu memórias da infância, então ela descobriu onde ela tinha os medos, por que que ela era uma pessoa tão dependente, por que que ela queria que sempre tivesse alguém perto dela, e isso permitiu que ela destravar um pouco desse medo e ir buscar novas coisas. E aí foi onde foi realmente diagnosticada a endometriose, ela passou realmente pela cirurgia robótica e hoje ela está em nível quase zero de dor. Eu cuidei dela até a cirurgia, aí no pós-cirúrgico eu cheguei a fazer uma sessão com ela, mas as reverberações dela sempre são intestinais, sempre. Então dá muita reverberação intestinal nela. É o órgão de choque dela mesmo, sabe? E aí ela fica muito. Ela tem o gatilho ainda de ai, eu vou voltar a ter a dor. Então, ela ainda não teve alta médica, né? Mas a melhora dela em se sentir, em permitir os tratamentos, em aceitar a cirurgia, foi também uma coisa gigantesca. E o mais importante foi ela conseguir compreender essa questão do medo dela, de onde vinha. E foi deitada na maca. Então, ela deitada na maca, ela vivenciou aquela questão lá da infância e aí ela descobriu o porquê de tanto medo, de tanto receio, e isso abriu assim para ela, sabe? Ela começou a ver as coisas de uma forma muito diferente. Incrível, né? Como que às vezes um detalhe ali vai fazer a diferença num tratamento geral, né? Multidisciplinar. Muito, muito. Eu acho que aproxima assim, é, abre, né, para você conseguir visualizar muito mais coisas, que eu acho que também é uma questão da acupuntura, porque a gente acaba vendo coisas que as outras áreas não veem, né? Por perspectivas diferentes, né? E, e abre caminhos, e as pessoas acabam se permitindo também vivenciar essas novas questões. Porque quando a gente consegue, por exemplo, um paciente que é muito ansioso e ele consegue ter um retorno tão grande, né, uma calmaria, ele consegue ter essa resposta tão rápida, ele também confia muito mais em você. Então, a partir daí, a sua conduta como um profissional da saúde também interfere muito, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente fala é uma coisa que tem um peso muito grande para o paciente, né? Justamente. Então,
porque a pessoa passa a falar, eu não confio mais, né? Não, eu não confio mais naquelas pessoas. O que você acha? Então, tem que pesar também isso, porque passa a ser uma coisa, a sua voz, né? Fica uma coisa muito importante. Então, tem que conduzir de uma forma sempre justa para todos os lados, né? Exatamente. Que incrível, Vira, esse bate-papo. Eu estava vendo, hoje é o nosso podcast número 56. Então você está no número 56 de alunos que fez o podcast, né? Eu já fiz algumas entrevistas com alunos antes também, mas isso não representa nem 10% dos alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Minha vontade mesmo era aumentar isso muito. Eu pretendo ainda fazer essa conversa porque eu gosto muito disso aqui. Isso aqui destrava, não só para mim, mas para algum aluno ou algum outro paciente que esteja escutando, que às vezes ele já procurou inúmeros tratamentos e às vezes falta um empurrãozinho de uma agulha. Não que a agulha vai fazer a transformação da vida dele, né? Eu falo que as agulhas são apenas um veículo. Ele vai te dar informação e você vai tender a saber lidar com essa informação, né? Então, às vezes, uma sessão ali pode te destravar em outras várias coisas. É, Então, esse é o você ponto. perguntou de um caso diferente, eu vou te contar uma. Nós temos lá na clínica, né, no Pilates, eu tenho uma aluna que a gente brinca com ela que ela é um pirocóptero, porque ela é muito acelerada, sabe? Então a gente fala que se a gente soltar, ela sai voando, assim, porque ela é muito acelerada. E ela é jovem, muito jovem. Ela tá na casa, ela deve estar chegando nos 30, e ela é muito jovem, ela é sempre muito acelerada, muito irritadiça. E aí ela falou pra mim assim, a gente sempre conversa muito, né, durante as aulas de Pilates, a gente conversa muito com todos os alunos, e aí uma outra paciente estava fazendo só aurículo comigo, e ela comentou, e aí ela veio conversar comigo. Ela falou, eu decidi que esse ano eu vou cuidar de mim. Eu comecei a fazer terapia e eu quero fazer acupuntura. Eu falei, vamos lá. Aí ela, na mesma sessão, ela fez, na mesma sessão, na mesma semana ela fez uma sessão da terapia e uma sessão de acupuntura. E quando aí ela fez comigo na sexta-feira, porque ela falou, eu quero fazer na sexta para poder ficar tranquila, relaxada, para aproveitar isso, né, no final de semana. Eu falei, ok. Quando eu a encontrei na segunda-feira, era outra pessoa, Renner. Outra pessoa completamente. Ela, ela veio calma. Mas não é que ela estava sonolenta, não, ela veio calma, serena. E aí, quando eu perguntei para ela, como você tá? Ela falou, eu tô bem, as pessoas do meu trabalho não estão entendendo, porque aí quando a gente se encontrou na próxima sexta-feira, né? Aí eu falei, como foi isso? Aí ela falou, as pessoas do meu trabalho não estão entendendo por que que eu não estou brigando, é como se eu tivesse um delay na informação, mas na verdade, a hora que a coisa acontece, eu paro e penso, eu preciso entrar nessa briga, isso depende de mim. Ela falou que ela consegue analisar tudo isso antes de brigar. Eu achei isso fantástico, porque ela é a pessoa que primeiro ela brigaria para depois ela pensar. O marido dela notou uma diferença imensa, ele ainda brincou com ela. Vai fazer que eu vou pagar tudo, pode ir, vamos pagar tudo isso daí, porque você estava realmente precisando para. Porque a gente vai entrando, né? Vai virando uma bola de neve, né? Essa questão da irritação, e isso vai aumentando e vai criando uma proporção inimaginável. Uhum. Então, isso atrapalha todos os relacionamentos. E aí, todo mundo que está ao redor dela notou a diferença, então ela fica muito, muito serena. E aí, destravou uma chavinha para ela entender o quanto ela precisa se importar ou não se importar. Ela está conseguindo visualizar agora o que são os gatilhos dela de irritação. Então, ela mesma chegou e me trouxe. Eu entendi que o que me dá gatilho é isso, isso e isso. Eu entendi que eu preciso mudar isso, isso e isso. Eu entendi que e aí eu perguntei sobre a terapia que ela estava fazendo em conjunto, né? Ela falou, não, eu só fiz uma sessão e deu um problema lá na plataforma, eu não consegui mais agendar nada. Então foi realmente só a acupuntura, não teve mais nada associado, não tem nenhuma medicação associada. Então o que conseguiu virar essa chavinha para ela foi realmente a acupuntura. E ela tem, na avaliação dela, eu tentei fotografar até para te mandar, mas não fica real. Eu nunca tinha visto uma língua tão roxa, uma
língua bem arroxeada, e além de ser uma língua arroxeada, ela ainda tem, ela forma umas marcas redondas mais arroxeadas ainda. Então, E aí eu fui fazendo o protocolo certinho nela, e a língua dela tá clareando muito. É visível o quanto tá clareando essa língua. nossa. Isso é bem interessante, né? Porque quando você fala de uma língua arroxeada, nós já pensamos, ó, uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente acelerada, alto nível, ascensão da energia. Sim, Se acende muito, é como se extravasasse. A pessoa começa a sair do real e vai para o imaginário. Então ela não tem exatamente. energia. Se ela não tem energia, não circula. Se não circula, é estagnação. Então, Exatamente. a raiva, frustração, a explosão, o não pensar antes de agir, vem tudo dessa estagnação e ascensão da energia. O que você fez? Você trouxe para o centro, Exatamente. acalmou. E o mais importante, assim, é ela estar compreendendo o nível em que ela estava, e ela falou, nossa, eu não conseguia entender, porque ela já viveu esse padrão durante tanto tempo, que aquilo para ela era normal, Normal. Era o normal. né? Isso, eu falo que eu acho isso triste, né? Eu acho isso extremamente triste, porque eu já vivi muito tempo assim também. Então, eu sempre estava muito reativa, muito. E eu serenei. Então, assim, é muito mais tranquilo quando a gente está serena, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue pensar antes de agir, a gente consegue avaliar a situação como um todo. Eu acho que a gente se machuca menos e a gente machuca muito menos quem está à nossa volta. E tudo acaba prosperando, sabe? Eu acho que fica muito melhor. Ah, com certeza, né? A calmaria mental. O excesso de pensamento, ele é desnorteador, né? Eu falo isso porque eu também vivenciei isso quando eu descobri os protocolos e eu comecei a usar em mim. Foi da água. Eu baixava o metalzão, né? Da vida. Não, vou reverberar no metal. Fiz o metal, senti nada. Quando eu fiz da água, eu me senti bobo. Me senti bobo. Nossa, o que está acontecendo comigo? Eu tinha acostumado com aquele padrão de excesso de pensamento, de excesso de atividade, faz mil coisas ao mesmo tempo, e eu não conseguia pensar. Eu parei e falei, gente, eu estou tentando fazer força para mim pensar. A minha cabeça vivia um milhão de coisas ao mesmo tempo, e agora eu estou tendo que fazer força para concentrar em uma coisa. Então aí você, nossa, esse aqui seria o normal. Né? Aquilo que eu vivo antes não era o normal. É, exatamente. E aí a gente percebe o quanto a gente fala, nossa, o quanto a gente foi tóxico com a gente mesmo, com os demais, o quanto a gente deixou de aproveitar as coisas. E aí eu penso o quanto tem, quantas pessoas não estão vivendo isso e perdendo oportunidades de estar melhorando, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa fica ali batendo na mesma tecla de estar com uma doença física apenas e não trata essa questão emocional, né? Então, eu acho isso muito importante, assim, a gente tem que cuidar. Não adianta querer cuidar só do físico, porque o emocional, ele é extremamente importante. Ele precisa ser tratado. E aí, cuidar de toda essa questão, né? É, no meu primeiro professor de acupuntura, eu tive um professor oriental, e ele falava, né, que o melhor terapeuta é aquele que está em equilíbrio. O melhor terapeuta, ele tem que estar em equilíbrio para poder cuidar do paciente. Então, eu sempre levei isso muito a sério, sabe? Então, eu sempre tentei me cuidar para estar bem. E quando eu não estou bem, eu não vou punturar ninguém, porque a acupuntura, ela é uma conexão de energia, não adianta, a gente faz essa troca de energia intensa, e se você não está equilibrado, se você não está bem, você não vai conseguir cuidar de outra pessoa, né? Exato. Nós, da área da saúde, nós temos que entender que nós também precisamos ser tratados, que nós precisamos ser cuidados. Porque como que a gente vai cuidar? É muito difícil a quantidade de queixas que a gente escuta todos os dias. Então, você tem que estar em equilíbrio para você conseguir ouvir tantas queixas, tantas coisas, separar isso que não é seu e você conseguir conduzir aquele tratamento, aquela pessoa da melhor forma. Então, eu acho que isso
é importantíssimo, assim, além do retorno para o paciente, eu acho que o retorno para a gente também é uma coisa muito importante. Com certeza. E essa foi uma das questões que eu mais peguei dentro do curso online, né? Porque no presencial você vai acabar vivenciando tudo isso ali automático, porque faz parte, né, do Na prática. protocolo. No online eu fiz justamente isso. A cada protocolo eu peço ao paciente para pausar o curso e fazer nele. Não seguir sem sentir em si. Por quê? Porque o seu paciente vai ter uma reverberação, vai sentir, você vai precisar estar alinhado daquilo. Mas por que ele está sentindo isso? Você nunca passou por isso, então você não vai entender o que é uma reverberação. Né? E as questões emocionais têm muito disso. Né? A própria reverberação te dá esse autoconhecimento de você entender, de você saber o porquê, aquele porquê. E eu acho que não é só a gente testar, porque a gente acaba testando na família, né? Todo aluno, a gente acaba pegando a família. Mas eu acho que a gente testar na gente, a gente poder vivenciar isso, é muito diferente. É muito diferente. Isso dá um retorno, assim, fantástico, porque isso te certifica, então eu tenho certeza. Olha, pode acontecer, eu tô sentindo tal coisa, realmente isso pode acontecer. Olha, eu tô sentindo tal coisa, não, realmente isso pode acontecer. Tem pontos que doem demais, tem pontos que a agulha, o corpo chega a cuspir a agulha de volta, então assim, cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Então a gente precisa vivenciar isso, que eu acho que torna as experiências muito mais interessantes, muito mais complexas e verdadeiras. Uma troca muito mais eficiente. Isso que vai dar firmeza, né, no seu posicionamento e a segurança para você tratar o seu paciente. Né? Não Sim, adianta sim, você, o seu paciente estar ali na maca deitado, ele te traz uma informação, você fala, nossa, será que isso pode acontecer? sim, E você acabou com o tratamento. sim. Né? Porque o paciente Igual passar um exercício, né? Nós somos fisioterapeutas de formação. Se você não sabe como funciona um alongamento de tríceps, como que você vai saber até onde você pode levar o movimento do seu paciente, né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Então, você vai fazer. Eu trabalho com Pilates. Se eu for passar um exercício que eu não sei fazer, às vezes eu posso estar levando ao extremo o meu paciente, e ele não precisa disso. Exato. Então, eu acredito que tudo tem que estar em alinhamento. Você tem que saber, você tem que vivenciar isso para você saber. Não, aqui dá, aqui não dá. A acupuntura eu acho que é essencial. A gente passar por essas reverberações todas, fazer as dessensibilizações, dá uma diferença muito grande, sim, na nossa vida e na nossa conduta. Eu acho que muda, na conduta terapêutica muda completamente. Exatamente. Eu sempre bati nessa tecla, né? Porque o paciente, ele, por mais leigo de conhecimento que ele seja, ele percebe detalhes. Ele percebe quando a gente está inseguro, né? E é isso que eu sempre falei, mesmo nas pós-graduações que eu vou ministrar aula, eu sempre falo, pessoal, vocês precisam ter segurança para saber tratar o seu paciente. Não adianta Sim, você chegar ali aleatório, querer colocar pontos aleatórios, né? Eu já escutei muito sobre você falar, sabe como que eu trato? É, a acupuntura é. Os pontos caem na sua mente. Se fosse assim, né? Qualquer pessoa pode colocar agulha. Né? Não é assim, não. sim, A acupuntura não é intuitivo. Definitivamente a acupuntura não é intuitivo. Ela existe um raciocínio clínico por trás. E se você não tem essa segurança de saber o que você está fazendo, por que você está fazendo e o que pode levar a isso, você fica um mero colocador de agulha, né? sim, sim, sim. Eu acho que isso dá uma diferença grande, muito grande, muito grande. Eu acho que essa é a questão, né? A nossa mente funciona diferente, né? Então não adianta. A gente fala, é uma dor no ombro, a gente vai só lá colocar uma agulha no ombro e acabou. Então não é assim que funciona. Então, quando a pessoa vem com a dor no ombro, você já vai procurar tantas outras informações, é, e às vezes você não vai colocar uma agulha no ombro da pessoa. E isso acontece muito, né? Não, mas eu tô com dor aqui, você não vai colocar agulha aqui? Não, não precisa, tá tudo bem. Não, não precisa, né? E isso é o que traz o retorno, é você saber onde você vai colocar. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Exatamente. Elvira, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você percebeu antes e depois do curso no Elvira Profissional de Acupuntura? O que você acha que o curso te forneceu de melhor em conhecimento? Eu, eu acho que a clareza de raciocínio.
Eu acho que isso fez uma grande diferença, assim, de saber discernir o que precisa ser feito, sabe? Então, às vezes a gente entrava, eu entrava nessa questão de insegurança. Será que eu vou por aqui ou eu vou por aqui? Mas eu acho que quando eu fiz o curso, me deu uma certeza. Então, eu consigo olhar o paciente, eu consigo avaliar o paciente, eu consigo identificar, não, é isso aqui que a gente vai fazer, é isso daqui que vai trazer resultado. Então, me deu essa clareza de informação, sabe? Então, eu consigo, é muito mais fácil. Eu olho o paciente, então, na minha cabeça, eu já vou formando as informações, elas já vão ficando divididas lá nos elementos para eu saber como que funciona. É, tudo ficou muito mais. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho memória fotográfica, então para mim eu preciso disso, sabe? Então por isso que eu anoto tudo. Mas para mim vai ficando muito mais visível, entende? Então eu consigo olhar o paciente e identificar. Não, é isso aqui que a gente precisa. É dessa parte que a gente precisa, sabe? Então, eu acho que o curso deu essa virada de chave comigo. Então, antes eu ia parar, eu ia analisar tudo. Não que eu não faça isso hoje, mas é que acabou ficando mais prático, entende? Uhum. Ficou muito mais rápida essa troca, muito mais. Então, parece que a informação vem, ela já vai direitinho pro lugar, tipo, é aqui, ó, sabe? Ficou mais fácil de conseguir correlacionar as questões. Show. Elvira, que maravilha. Eu ficaria o dia inteiro aqui batendo um papo com você. É um papo muito leve, descontraído. Isso aqui para mim eu acho fantástico esse bate-papo, essa ver essa transformação dos alunos, né? Como você tem essa visão de chegar nesse tratamento, levar isso para os seus pacientes e ter esses resultados fantásticos, né? Sei que eu não posso tomar muito seu tempo, você ainda tem que ir para a clínica, mas muito obrigado mesmo de coração aí por ter aceitado participar, por trazer essa vivência sua. Acho que a gente precisa levar isso para mais pessoas, não só para alunos, mas para pacientes mesmo. O quanto a acupuntura ela pode, né, transformar ali a vida dele de alguma forma, né, desbloquear algum medo, desbloquear alguma emoção que às vezes ele não sabe que sente, né? Então, eu acho isso incrível. Eu preciso fazer mais o podcast Melhores Alunos justamente para a gente destravar isso em vários sentidos, tá? Então agradeço mesmo de coração. Já deixo aqui um convite para todo mundo que estiver assistindo ou quem for assistir vai ficar salvo tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Vou deixar o link do perfil do Instagram da Elvira. Então, se você for de São Paulo e região, vai lá, marca uma sessão lá na clínica dela para você experimentar também, né, essas questões aí de como a acupuntura na inteligência emocional pode te levar a um próximo nível. Tá? Então, muito obrigado mesmo, Elvira. Eu que agradeço muito. Agradeço, inclusive, né, que eu acho que é uma coisa muito importante de dividir isso com quem tem dúvida de estudar com você ou não. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Então, eu tive uma dúvida recente, eu te busquei, você me orientou. A gente vai voltar a conversar sobre o caso da esclerose. É uma coisa bem interessante, mas eu agradeço pela sua disponibilidade, né? Hoje em dia as pessoas passam muita informação, elas não dividem, e você divide o conteúdo, você divide o seu conhecimento. Isso faz uma diferença muito grande, além de você se disponibilizar a ajudar, que isso faz uma diferença por completo, assim. Então, muito obrigada, tanto no curso presencial, que foi incrível, quanto você deixar, né, acessível pelas redes, pelo WhatsApp. Eu agradeço muito. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. E eu agradeço por você ter ido estudar isso de uma forma tão profunda e conseguir dividir com a gente, porque eu acho que esse é o caminho para a gente ter muito mais respostas positivas com as pessoas. A pandemia mudou muita coisa na gente e a gente precisa cuidar com urgência da saúde emocional das pessoas. Exatamente. Elvira, muito obrigado mesmo pelo carinho. Espero em breve nos encontrarmos de novo. Nós estaremos mais duas vezes em São Paulo. Quem sabe a gente
nos encontre num desses encontros aí também, tá? Lembrando, pessoal, que estamos com as inscrições abertas para uma aula gratuita, uma super aula, tá? Vai acontecer no dia 24 de março, às 8 horas da noite, segunda-feira que vem, uma super aula para acupunturistas, né? Onde eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funciona um tratamento emocional profundo, tá? Então, quem tiver interesse, se inscreva no link da bio e nos vemos na segunda-feira em comemoração também ao dia do acupunturista, no dia 23 de março, né? De antemão já te desejo felicidades aí no dia do acupunturista, Elvira. Pra você também. Muito obrigada, viu, Enio? Obrigado. Pessoal, então é isso aí. Foi um bate-papo incrível com a Elvira. Tá? Vai lá, siga o perfil dela, marca uma sessão com ela, vai ser incrível. E até breve. Amanhã estou mais uma vez com o Café com Acupuntura, discussão de caso clínico aqui no Café com Acupuntura às 8 horas da manhã. Elvira, um abraço mesmo, muito obrigado e tenha um excelente dia. Obrigada pra você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal.